Aí criou-se um movimento, o Biden entra, o Lula entra, Sim. e aí começou a ir para um lado, mas para a direita também. Tipo, a sociedade começa a ser contrária a quem está no poder. Sim. Né? O sistema hoje, vamos dizer assim, ó, o Lula, ele representa de alguma maneira a esquerda, a população vai ficar puta. Daqui a pouco, é o Trump que entrou, ele começa a falar as coisas dele, vai voltar para a minha sociedade a ser mais para a esquerda. Ok. Você não acha que hoje a direita está começando a virar um universo woke de sinal trocado? Tipo um multiverso da... É quase como assim, às vezes me dá a impressão... Mas tipo assim, me dá uma pauta aí assim que você acha inútil que a direita tenha levantado assim, tipo como se fosse comparado ao woke, né? Por exemplo, a esquerda traz uma pauta woke, dá um exemplo aqui, tipo linguagem neutra. Mano, o que vai mudar a pessoa falar todes, bicho? Eu concordo. O nego é analfabeto. Eu concordo. Só que aí ao mesmo tempo eu vejo exemplos, por exemplo, ontem eu tô gravando esse vídeo um dia depois do Super Bowl. Ok. Aí colocaram um bando de rappers, né, tocando e tal, os caras lá... Kendrick Lamar e tal. Aí você vai ver no Twitter, tem uma turma woke de direita falando assim, porra, mas só põe preto. Porra, eu não vi isso não. Tem gente fazendo isso. Não, pelo amor de Deus, bicho, é um nível de imbecilidade gigantesco. Kendrick Lamar ganhou 5 Grammys com uma música só, fazendo uma diss contra o Drake. Se for falar de rap aqui, nós entende. Mano, o cara sabe fazer, deu uma risadinha ainda. Mas você entende o que eu quero dizer? Eu entendo. Que tem aquele cara que fala assim, da mesma forma que você tá falando da Netflix brincando e tal, tem um cara que fala assim, porra, Pequena Sereia é preta, por que começa a ir pra esses lugares? Entendi. Que tá, na minha visão, me dá a impressão que nos dois lugares tem extremos, e esses extremos são alimentados por pautas tolas, e o tempo todo vira uma discussão cara, sobre... polêmica gera engajamento, gera não sei o quê, e muita gente sobrevive só disso, cara. Então, tem cara que realmente vai fazer isso, ou só falando mal dos outros, ou só, tipo assim, só pegando só pauta desse tipo e enfim, potencializando o negócio. Porque, por exemplo, 007, aí no filme do 007 é uma mulher negra e fala, não, 007 é só um número. Tipo, ok, dá pra perceber que há um intuito progressista nisso e tipo, não importa, é só um número e tal. Só que, pô, tem a história do 007, é um homem, é um cara que usa terno, que pega mulher, que, enfim, então tem uma história. Porque o super-homem agora vai virar gay. O que muda isso na minha vida? Nada. Só que, poxa, cara, pra que fazer isso? Quer fazer um personagem gay que tem superpoder? Beleza. Mas pra que modificar a identidade do super-homem? Então também não é do nada, viu, Maurício? As coisas que a esquerda faz tem um intuito muito bem delimitado. Mas é aquilo, cara. Aqui no Brasil, principalmente, o nego vai discutir, por exemplo, de banheiro. Banheiro, posso entrar no banheiro ou não posso e tal. Cara, pra mim, discussões assim, você tem que ser meio que real, cara. Mais uma vez, banheiro pra mim não é uma questão ideológica, é uma questão fisiológica. Poxa, como uma mulher vai usar um mictório, pô? Então, assim, é uma questão fisiológica. Você vai no banheiro da mulher, você é mulher, então você vai no homem, você vai no homem. E os caras, assim, ficam discutindo isso mais uma vez, sendo que o taxa de analfabetismo no Brasil é gigantesco, piores níveis de ranking de educação na OCDE, a gente não tem saneamento básico no nosso país, diversos locais, piores IDH, nós temos uma das cidades mais violentas, 20 mais violentas do mundo. Assim, será que nós não temos prioridade para tratar nisso? Então, assim, quem levantou essa pauta woke, por exemplo, eu nunca levantei pauta de linguagem neutra, mas eu também não posso deixar de rebater. Porque o trem pode tomar uma proporção gigantesca, igual eu estava tomando, e você tem que denunciar aquilo. Eu tive essa conversa com o Boulos quando ele veio aqui. Eu falo disso, do hino identitário e tal. Sim. Eu queria ver a sua opinião sobre... verdade, teve isso também. Tem uma pessoa que cantou, que ele falou que, cara, não foi a gente, foi uma pessoa que foi contratada. Ele deu o argumento dele. Aí eu quero saber, que pauta... Da mesma forma que eu perguntei pro Boulos, eu pergunto pra você, que pauta você acha que a direita, de fato, tá fazendo pro brasileiro médio? O cara que é o dono da quitanda, o cara que é motorista de Uber e tal, que seja além dessa coisa do banheiro trans, além dessa... Porque isso daqui é surreal. Cara, olha, na época do Bolsonaro, por exemplo, nós está um governo de direita, a gente teve, por exemplo, um marco do saneamento básico, que até 2038 colocaria 98% de água potável no Brasil todo, tanto para água, no sentido de beber, quanto também no nível de saneamento básico. Você teve o próprio Pix, né, que foi potencializado no governo Bolsonaro, juntamente com o Alberto Campos, com o Paulo Guedes. Enfim, você teve avanço. Eu acho que principalmente a direita, cara, ela preza por digamos assim, uma concentração do Estado de uma forma mais eficaz. Então, assim, eu por exemplo, nunca votei, tem fake news aí rodando, daqui a pouco eu até vou fazer um vídeo rápido, que em 1 minuto eu quebro isso, mas assim, em questão de aumento de impostos. Então, eu votei contra
o aumento de ministérios do Lula. Você pode ver quem votou a favor. Eu fiz uma emenda e depois a do PL foi votada também para poder inserir a carne na cesta básica. Então, assim, você tem diversos temas, principalmente eu acho que com redução de carga tributária, reforma tributária, eu votei contra, óbvio. A gente vai ter o maior imposto de valor agregado do mundo, só pede para a Hungria. Então, assim, é claro que na direita tem pessoas erradas, que fazem pautas nada a ver, assim como tem em qualquer lugar, cara. Claro. Então, assim, eu também não vou ficar pagando aqui eu que levanto todas as pautas boas e importantes para o Brasil. Não. Você usa esse artifício assim? Eu uso. Eu sou comediante, eu uso. Eu uso a polêmica, às vezes, a meu favor. Porque eu falo assim, cara, eu quero, sei lá, fazer... Mas é que tá, o que eu sinto usar polêmica não é errado. Você só não pode viver disso. Se a polêmica tiver um propósito, pra mim eu não vejo problema nenhum. Por exemplo... A peruca. Sim, a peruca, né? Os caras falam, você se arrepende? Não. Você faria de novo? Não. Mas não porque eu me arrependo, mas porque foi uma jogada arriscada minha. E tipo no mercado financeiro. Poxa, um cara foi lá e apostou na queda da Coca-Cola e ganhou muito dinheiro. Você vai apostar de novo? Claro que não. Sim. Isso talvez aconteceu uma na vida. Naquele momento eu sabia o que eu estava fazendo, eu queria denunciar algo que estava acontecendo e a esquerda estava trabalhando nos bastidores de forma bem sorrateira. E cara, foi a semana inteira falando disso. Todo 8 de março, TikTok, nego mais jovem e tal, lembra disso e falou, ele tem razão. Depois disso, o Comitê Olímpico Internacional proibiu, o Trump agora também proibiu trans de competir, saiu aquele caso lá da boxeadora, né, do Irã lá, que eu falei que era, mostrei, nego falou, Nicolas, você tá fazendo fake news e tal, e depois mostrou um teste mostrando que ele realmente não era uma mulher, ele era um homem, ou seja... existem pautas que, óbvio que você pode utilizar a polêmica ao seu favor. É igual, por exemplo, o Romário é um jogador polêmico, concorda? Ele joga isso a favor dele, pô. Sim. Porque a atenção tá toda nele, ele vai usar aquilo. E querendo ou não, o brasileiro é assim, né, pô? É debochado. O brasileiro gosta de deboche, gosta de ironia. Sim, concordo. Ele gosta de polêmica, a gente é movido. Mas isso não atrapalha um servidor público no sentido de você é um cara que cai, aquela coisa que eu tava falando no começo, que cai na coisa do tipo assim, ele odeia trans. Porque se você tá ali numa peruca, tô falando corte, não tô falando que você discursa. Você tá lá falando assim, pô, não sei o quê, eu sou a Nicole e tal. Eu entendo que aonde você quer atingir, mas como você é um cara que teoricamente fala pra todo mundo, não pode ser direita ou de esquerda, você fala, você é representante do povo.